Olá, meus queridos e minhas queridas, eu me chamo Rodrigo Bezerra e sou professor da oficina de gaita, oficina de relejo do Instituto Chico Mota e faço parte do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte, aprovado na Lei de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. E assim a gente começa mais uma aula, mais uma videoaula desse instrumento maravilhoso que é a gaita harmônica, ou então o nosso querido realejo. Olha só, utilizei agora a gaita cromática. Nós tínhamos falado da gaita diatônica na aula passada e hoje a gente vai abordar esse assunto aqui. A gente vai desvendar, conhecer por dentro, por fora, para tentar dominar esse instrumento, que é um instrumento belíssimo. A gente consegue fazer muita coisa bacana, a gente consegue interpretar muitas músicas legais com esse instrumento, que é chamado de gaita cromática, tá? Então a gente vai conhecer detalhadamente essa máquina maravilhosa e seus mistérios. Então, iniciamos a videoaula de hoje com uma música de Ernesto Nazaré chamada Odeon. Então por que eu escolhi essa música, esse choro, belíssimo por sinal? Porque eu pude utilizar muitos orifícios da gaita. Em outras palavras, eu pude utilizar muitas oitavas dessa gaita cromática de 16 furos. Então a gente vai conhecer dois tipos, tá, de gaita cromática. Dois tipos não, na verdade dois tamanhos. Existem alguns tamanhos diferentes, né? Alguns maiores, outros menores. Mas a estrutura é a mesma, né? A posição das notas permanece a mesma. E da mesma forma que a gaita diatônica, também a gaita cromática pode ter várias tonalidades. Mas geralmente, como ela é cromática, geralmente utiliza-se apenas a afinada em dó. Então a gente pode ter gaitas afinadas em várias tonalidades. Tinha um harmonicista muito bom, virtuoso, né? Chamado Edu da Gaita. Ele tinha uma maleta com várias gaitas cromáticas afinadas em vários tons, tá? Então isso facilitava alguns arranjos que ele fazia e tudo, mas geralmente a gente utiliza apenas uma afinada em dó, como eu falei, já que ela é cromática. O que é que significa isso? Significa dizer que ela tem todas as notas, tá? Eu relacionando com o piano, por exemplo, naquela aula passada nós falamos do piano, das teclas brancas, teclas pretas, né? Então é como se essa gaita tivesse todas as teclas, as brancas e as pretas, ou seja, tem todas as notas naturais e os chamados de acidentes, que são os bemóis e sustenidos, tá? Então, como tem todas as notas, não tem tanta necessidade de utilizar outros tons. Mas, em compensação, quando a gente sopra aqui 3 notas, 4 notas ao mesmo tempo, a gente dá um acorde, que é o acorde da afinação da gaita. Portanto, se eu quiser dar um acorde de dó, na gaita em dó, é só soprar 3, 4 orifícios da gaita que vou conseguir esse acorde. Pensando assim, se eu tiver outras gaitas em outras tonalidades, eu vou conseguir, né, obviamente, ter também esses acordes. Se eu tiver uma gaita em Ré, vou ter o acorde de Ré. Bem, mas isso aí é para a gente fazer arranjos e músicas, então vamos deixar isso lá para frente, tá? E também tem outra coisa, essa gaita não é tão barata assim, então isso dificulta um pouco também a gente ter várias e várias gaitas. Só que o gaitista, de fato, ele compra gaita sempre quando ele tem o dinheiro sobrando, até quando não tem dinheiro sobrando, ele vai comprando as gaitas. É muito difícil ter um gaitista que não tenha pelo menos 2, 3, 4 gaitas consigo, né? Então é isso.
Bem-vindo ao mundo gaitístico, não é isso? Mas antes da gente se aprofundar nesse mistério da gaita cromática, eu queria relembrar aqui o que nós já falamos anteriormente, nas aulas passadas, tá? Então, empunhadura. A empunhadura da gaita cromática, como eu já havia falado em uma dessas aulas passadas, é um pouco diferente da gaita diatônica, por quê? Por conta do tamanho. E vocês puderam perceber também que nesse vídeo que eu fiz tocando a música Odeon, eu comecei com a mão aqui praticamente no meio da gaita. Depois vim para cá, fui lá para o final, na parte mais aguda, aqui perto da chave. Então eu acompanhei aqui mais ou menos o que eu estava fazendo no meu sopro. Exatamente para direcionar esse sopro aqui na mão, fazer uma concha, se eu quiser fazer um efeito como eu fiz no final, fica mais fácil. Então, pelo tamanho da gaita, a minha empunhadura, a forma que eu seguro, se diferencia um pouquinho da diatônica por conta do tamanho, né? Então, preste atenção nisso. A minha técnica de sopro, ou seja, a minha embocadura, foi a de bico, né? Foi a de bico. Com certeza é mais fácil soprar na gaita cromática, por conta dos orifícios são maiores, tá? Mas tem uma dificuldade, por conta do tamanho, a distância entre um orifício e outro vai aumentando. Então os saltos, como eu fiz nessa música, tiveram alguns saltos. Então eu tenho que treinar bastante isso. Tem que saber a distância que tem entre um orifício e outro, tá? E a outra característica é exatamente a chave. Eu tive que utilizar a chave algumas vezes para que eu pudesse alcançar algumas notas, tá? Então essas notas que eu utilizei a chave são notas chamadas de sustenido. Então a função da chave é aumentar em meio tom aquela nota que você tocou sem a chave. Por exemplo, se eu estou soprando aqui um Mi, tá? Quando eu utilizo a chave, vai para Mi sustenido. Mas você diz, mas não tem Mi sustenido, né? O Mi sustenido seria o Fá, tá? Então, isso quer dizer que aumenta meio tom aquela nota que você deu. Se o Mi não tem sustenido, meio tom depois de Mi é o Fá. A mesma coisa acontece com o Si. E as outras notas, por exemplo, Dó. Eu fiz um Dó, tá? E utilizei a chave. Foi o que eu fiz com o Dó. Eu aumentei meio tom, então foi para Dó sustenido. Hoje, em nossos exercícios, a gente vai aprender também a usar a chave, iniciar nesse processo de usar a chave. Então, já que o instrumento tem a chave, vamos usar a chave, né? Tocando em outros tons. Então, no exercício, no final da videoaula de hoje, a gente vai usar essa chave aí um pouquinho, tá? Para que vocês possam se acostumar com a presença dela, para a gente facilitar. E uma outra coisa também importantíssima, que a gente vai ter uma aula específica para isso, é a questão da respiração, tá? Quando a gente está soprando e aspirando, é interessante a gente não usar o nariz, tá? Como assim não usar o nariz? A gente não utilizar o nariz soltando, né, ou puxando o ar. Utilizar somente a boca, é como se a gente estivesse respirando pela boca mesmo. E esse ar que a gente solta não pode ser aquele ar frio. O que ar frio é esse? Esse é o ar dessa parte superior dos pulmões, né? Então é como se a gente não estivesse usando o diafragma. E usar o diafragma é importante. A gente vai ver isso já já. A utilização do diafragma. Nessas aulas que vêm aí logo em seguida. Tá? Então, esse sopro que a gente faz tem que ser um sopro quente, tem que vir lá de dentro dos pulmões. Então ele vem quente. É aquele sopro que a gente faz no vidro para deixar o vidro embaçado. É aquele sopro, aquele ar. Esse ar, ele toca na palheta e deixa o som mais bonito, mais suave, mais cheio. Então a gente tem que se preocupar com isso também. Na gaita cromática, também na gaita diatônica. Tá? Mas como a gaita cromática ela tem umas palhetas maiores, principalmente nessa região aqui mais grave, a gente tem que soltar mais o ar. E dependendo da música, se tiver mais notas sopradas ou mais notas aspiradas, tá? A gente precisa ter um controle dessa respiração melhor. Então a gente vai, a cada aula a gente vai falar sobre isso, a gente vai lembrar isso, os exercícios estão aí para isso também, para a gente melhorar a nossa respiração. Então os exercícios que a gente vai fazer
é para conhecer cada uma das notas. A gente vai tocar nota a nota, lembrando, né, do nome da nota, e também a gente vai ter essa consciência de estar respirando corretamente para que a gente possa fazer um trabalho legal, que esse som que sai da gaita seja um som maneiro, um som bonito, né, que as pessoas gostem desse som, tá bom? Então, relembrando isso, relembrando a maneira de segurar, ou seja, empunhadura, relembrando a maneira de soprar, tá? A embocadura, e também o fato de você saber respirar. Você vai respirar através da gaita, você vai tirar o som da gaita soprando e aspirando, portanto a gente tem que ter esse controle da respiração aí, tá? Então só lembrando. Então a gente vai conhecer aí agora a estrutura da gaita. Como é que é essa gaita por dentro? Como é que a gente vai saber onde é que estão as notas, tá? Então a gente vai ver aí uma imagem e a gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura aí da gaita cromática. Bem, gente, então estamos aqui com essa imagem muito legal, que são as peças que compõem a gaita cromática. Eu gosto muito dessa imagem porque a gente começa a perceber que muita gente trabalhou para que a gente possa ter um instrumento maravilhoso, não é? Então, não é só soprar, aspirar, não. A gente precisa entender toda essa estrutura para a gente respeitar esse instrumento, né? A gente entender que a gente não precisa soprar com força, porque as palhetas são pequenininhas, né? Então, toda essa estrutura, ela foi feita para a gente conseguir tocar várias notas ali pertinho uma da outra. Então, de cara, a gente percebe aí que essa gaita é diferente da diatônica, ela é mais complexa, ela tem mais peças, tá? Isso não quer dizer que ela seja melhor que a gaita diatônica, de forma alguma. Quer dizer que ela é mais complexa porque ela é de verdade complexa. Ela é, na verdade, duas gaitas, uma gaita afinada num tom e uma outra gaita afinada no meio tom acima. No nosso caso, nós temos uma gaita cromática afinada em dó e uma gaita cromática afinada em dó sustenido, né? Numa só. Em uma só. Então, a nossa gaita tem notas da gaita diatônica em dó e gaita diatônica em dó sustenido. Resumindo, é isso. Então, por isso que ela é tão grande, muitas peças. Existe uma estrutura que faz essa ligação de uma gaita para outra, evita que a gente sopre e saia uma nota que a gente não deseja. Então, ela tem uma chave, que a gente chama de chave, ou botão, que na verdade ela abre e fecha esses orifícios quando a gente precisa, tá? Então essa peça preta, ela é o pente, chamado de pente, parece realmente um pente, né? Então essa peça é a espinha dorsal da gaita, é nela que todas as outras peças vão se encaixar para formar, né, a estrutura principal no final, o instrumento, a gaita, tá? Então essa estrutura dela permite que o ar passe, permite que vibre as palhetas e tudo. Essas placas aí em dourado são as placas onde a gente vai encontrar essas palhetas que está aqui embaixo, né, que são as últimas, essas pecinhas pequenas. Essas palhetas, elas vibram e aí sai o som, né, produz o som. Então cada palheta dessa tem um tamanho diferente porque nós produzimos notas diferentes. Essas peças vão encaixando nessas placas aí em dourado. Tá? Essas outras estruturas fazem parte do botão, são trilhos que a gente chama, né? Por onde vai correr essa peça, onde a gente percebe ali o botão, tá? Então esse botão aí, a gente aciona ele, tem uma pecinha aqui desse lado esquerdo, tá? Essa pecinha é uma molinha, onde a gente pressiona o botão e quando a gente solta, esse botão volta ao local dele inicial, por conta dessa peça. Então essa peça também é importante para que a gente tenha aí uma agilidade, né? Quando a gente aciona. E aí, pertinho das palhetas, aqui embaixo, nós temos o bocal, onde a gente passa o nosso lábio para soprar nesses orifícios. Então percebam aí, ó, que a localização onde tem um botão, que está em cima do bocal, nós temos aí essa peça, né, que ela na ponta tem um botão que a gente aciona. Esses orifícios, esses quadrinhos, estão em posição diferentes. Por quê? Porque dependendo da nota que a gente quer fazer, eles vão fechando o orifício ou vão abrindo, dependendo do que a gente quer fazer, né? Então, juntando tudo isso, nós temos uma gaita cromática, onde nós temos aí todas as notas, tá? Que nós precisamos para tocar em qualquer tom. As 12 notas, né? As notas naturais e os sustenidos e bemóis,
Então essa é a estrutura da gaita, a estrutura mecânica dela. Já nessa imagem nós temos aí, de forma simples, cada número desse seria o orifício. Então aqui nós teríamos uma gaita cromática de 12 furos, né? 48 vozes também chamada. É só multiplicar a quantidade de furos por 4. Por quê? Porque cada furo, cada orifício contém ali quatro palhetas, né? Cada palheta é um som, uma nota musical. Então, multiplicando 12 furos por 4 dá 48 vozes, 48 notas. Bem, então cada número desse é um orifício. Nós temos aí sopro e sucção, ou seja, você sopra em qualquer número desse, dá essa nota, e você aspira, dá outra nota. Cada letra dessa significa uma nota. Por exemplo, o C é relacionado ao Dó, o D é relacionado ao Ré, o E é relacionado ao Mi. Então, para a gente entender isso aí, que a gente precisa entender, inclusive na nossa próxima aula, a gente vai precisar entender isso. Por quê? Porque a gente vai falar sobre tablatura, partitura, tá? E aí essas letras fazem parte de uma coisa que nós chamamos de cifra. É muito importante, tá? Então, assim, tentando explicar rapidamente, a letra A é o início do nosso alfabeto, então seria a letra mais importante, referência. E a nota referência é a nota Lá, ela dá 440 vibrações por segundo. É uma referência para afinar instrumentos. Então, em uma orquestra, nós temos ali um diapasão que ele é afinado em Lá. Então, Lá seria a primeira letra do alfabeto, porque seria a referência. Tá? Então, Lá, a letra A. E aí vai seguindo. Depois de Lá, da nota Lá, tem a nota Si. Então, a nota Si é a letra B. Depois do Si vem o Dó. Então, o Dó é a letra C. Depois do Dó vem o Ré. Ré é a letra D. E assim por diante. Tá? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre isso. Bem, então aí em cima seria a gaita tocada sem acionar a chave. E nesse conjunto de letras e números embaixo aqui, nós temos acionando a chave, acionando o botão. Então percebam aí que todas as notas elas aumentam aí, tá? Um sustenido, ou seja, meio tom. Então só lembrando aqui, né, que nós temos, na verdade, na gaita cromática nós temos duas gaitas. E o botão é o mecanismo onde a gente utiliza uma e utiliza a outra. Tá? Então a dificuldade da gaita cromática é essa, né? A questão do botão, de usar o botão e saber encontrar a nota que a gente quer. Tá? Então é importante a gente observar isso. Esses números são os orifícios que estão em cima, na placa superior de proteção da gaita. Existem esses números, tá? Onde o botão geralmente fica para o lado direito. Quem não é canhoto, quem é destro, utiliza o botão do lado direito, né? Mas eu tenho alguns alunos que utilizam a gaita de cabeça para baixo, digamos assim, não é o convencional, né? Então essas informações elas viram, né, para o outro lado. E se tiver alguém aí canhoto que utiliza a gaita assim, é só mandar uma mensagem para mim que a gente conversa sobre isso, tá? Bem, então, resumindo, essa imagem mostra a localização das notas em cada número. Então percebam aí que número 1, 2, 3 e 4, a sequência é igual a 5, 6, 7 e 8, que também é igual a 9, 10, 11 e 12. Então a sequência dessas notas seria a mesma em cada oitava. Então, orifícios 1, 2, 3 e 4 é uma oitava, a primeira oitava, a segunda oitava 5, 6, 7 e 8, e a terceira oitava 9, 10, 11 e 12. A sequência aí é a mesma, tá? Muito bacana isso, né? E essa estrutura, tá? A localização dessas notas, ela está tanto em uma gaita maior como essa de 16 furos, como uma gaita dessa, também cromática, tá? De 12 furos. Então o que vai acrescentar aqui é essa parte que é a parte mais grave. Então essa gaita aqui ela não tem essa parte mais grave, só tem a parte, tá? A média e aguda. Mas a distribuição das notas, essa distribuição é a mesma, tá? Mesmo porque, se a gente for comparar a gaita cromática com a gaita diatônica, que a gente já viu, a segunda oitava da gaita diatônica,
Então só relembrando aqui, a gaita diatônica, ela tem 3 oitavas. Tem 2 incompletas e uma completa que é a oitava do meio, tá? Então a oitava do meio você tem as notas. Uma gaita afinada em dó vai ter quais notas? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e repete o dó, por isso que são chamadas, né, de oitavas, porque tem 8 notas, de dó a dó, tá? E essa sequência, você soprando na gaita diatônica no orifício 4, por exemplo, você tem a nota dó. Aspirando no mesmo 4, tem nota ré. Então você sopra e aspira. Essa é a sequência. Só que aí, relembrando a sequência, tá? Você, nos 4 orifícios que você vai fazer o exercício, você tem na gaita diatônica, orifício 4 soprando dó, orifício 4 aspirando ré. Orifício 5 agora soprando mi, orifício 5 aspirando fá. Orifício 6 soprando sol, orifício 6 aspirando lá. E aí quando chega no orifício 7, que é o último orifício desses 4 que a gente está utilizando, em vez de você soprar primeiro, depois aspirar, você aspira e depois sopra. Exatamente para que a gente possa ter a nota si e por último a nota dó. Então existe essa inversão aí, tá, no 4º orifício. Então nós estamos tocando orifício 4, 5, 6, 7 na gaita diatônica, né? Só relembrando. Agora, na gaita cromática é diferente, por quê? Porque eu já vou pegar o orifício 5, tá? Então orifício 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eles se repetem. Então, repetindo, o orifício da gaita cromática 1, 2, 3, 4 tem uma escala, que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, a sequência de soprar e aspirar, como é que fica nesses 4 orifícios? Sopra, aspira, sopra, aspira, sopra, aspira, aspira, sopra. Então essa sequência é a mesma. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tá? Orifício 1, 2, 3, 4. Aí depois repete. Orifício 5, 6, 7 e 8. Do mesmo jeito. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Nessa gaita afinada em dó, né? Tá? Então orifício 1, 2, 3, 4 é um oitavo, né? 5, 6, 7, 8 também é mais uma oitava, a sequência é a mesma. 9, 10, 11, 12 também é a terceira oitava, não é? A sequência é a mesma, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, olha só que bacana, a gaita cromática, ela tem essa facilidade aí, porque em todas as oitavas, ela tem a escala completa, não falta nada, não falta nenhuma nota. Pelo contrário, tem as notas todas e ainda tem a chave, que você faz com que cada uma das notas se torne um meio tom acima, não é? Então, olha só que interessante. A gaita cromática, em todas as oitavas, nós temos todas as notas. Muito legal isso. Então, só para reforçar, esse botão faz com que a gaita afinada em dó vire uma gaita afinada em dó sustenido. Resumindo, é isso. Por exemplo, se a gente vai estar tocando uma música, Wave, de Tom Jobim, ela tem aí, ela tem uma parte da música que é Ré maior. Ré maior você tem Dó sustenido e Fá sustenido. Então o Dó sustenido, eu posso fazer com que o meu Dó, por exemplo, orifício 1 eu tenho um Dó, orifício 5 eu tenho um Dó, soprando, né? Então aqui no orifício 5, tá? Então Dó sustenido, de novo mais uma vez. Então quando eu uso a chave, ele vira automaticamente um Dó sustenido. E a outra nota que tem em uma música na tonalidade de Ré é o Fá sustenido, que está no 6 aspirado. Então eu fiz Fá sustenido. Então, utilizando a chave, a gente alcança essas notas. Então o grande lance é saber usar também a chave. Então, resumindo aqui, a gente precisa encontrar cada nota. No caso da gaita cromática é legal, é fácil, porque todas as oitavas têm a mesma estrutura, sopra, aspira, você vai ter as notas parecidas, tá?
A do orifício 1, 2, 3, 4 é igual a do 5, 6, 7, 8, que é igual a 9, 10, 11, 12. Tudo igual, tá? Então a gente precisa saber onde é que está cada uma dessas notas. E se a gente quiser uma nota sustenido, por exemplo, a gente utiliza a chave. Então, lembrando que cada orifício, nós não encontramos mais apenas duas notas. Agora são quatro notas em cada orifício. Duas soprando e duas aspirando. Uma soprando sem a chave, soprando com a chave, aspirando sem a chave e aspirando com a chave. Esse é o grande lance, é a magia da gaita cromática, é exatamente a gente aprender isso. Agora vamos aos exercícios da gaita cromática, os primeiros exercícios da gaita cromática, tá? Bem, vamos lá. Nós temos aqui nessa gaita, essa é uma gaita cromática de 12 orifícios. Então nós vamos fazer o exercício na oitava do meio. Então nós temos a primeira oitava, que são os orifícios 1, 2, 3, 4. A oitava do meio, que é a segunda oitava, que são os orifícios 5, 6, 7 e 8. E nós temos a última oitava, que são os últimos orifícios, né? 9, 10, 11 e 12. Então a gente vai trabalhar do orifício 5 ao 8. 5, 6, 7 e 8. Da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui a sequência, tá? Que a gente vai fazer isso repetidas vezes. Você pode repetir quantas vezes, até você cansar, tá? Então a gente vai fazer a escala de Dó, a escala de Dó maior, a escala diatônica de Dó maior. Igual a escala que a gente fez naquela gaitinha pequenininha também, chamada de diatônica. Exatamente porque ela tem essas notas, são notas naturais. Simples, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e repete o Dó. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é essa. Então repitam comigo aí, tá bom? Vou fazer devagarinho, bem devagarinho, para a gente poder fazer esse exercício juntos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e... Seria legal ter um metrônomo para nos acompanhar, não é? Então vamos fazer isso com o metrônomo. Bem, olha aí o metrônomo. Então o metrônomo é um aparelho super importante porque vai nos ajudar nessa questão do tempo. Eu estou utilizando aqui um metrônomo com 70 batimentos por minuto. 70 batimentos por minuto. Tem aplicativos que trazem aí esse metrônomo para ajudar a gente. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer agora uma escala, a escala de Dó, uma nota a cada 4 tempos. Cada batimento desse, ó, é um tempo. 1, 2, 3, 4. Então a gente vai fazer cada nota durando 4 tempos. A gente vai na escala crescente, depois da crescente. A gente vai fazer Dó até Dó, depois a gente volta. Então me acompanha aí, tá bom? Então 1, 2, 3, 4 e... Isso, então foram 4 tempos em cada nota. Fizemos a escala ascendente e descendente, né? Então a gente foi e também voltamos aí na escala. Nós utilizamos o orifício 5, 6, 7 e 8.
Então vamos fazer agora o mesmo exercício, só que utilizando a chave. Então a gente vai apertar a chave todo o tempo. A gente fez sem a chave e agora a gente vai apertar a chave todo o tempo, fazendo uma nota a cada 4 tempos. Então a nota vai durar 4 tempos, tá bom? A gente está aprendendo também a respirar. Tem uma passagem no final, de lá para si, que é um pouco mais complicada, porque a gente está aspirando, e se você utilizar o nariz também, você vai ficar cheio de ar, né? Então nessa passagem aí, preste atenção para não usar o nariz, viu? Porque senão vai ficar muito cheio de ar. Então mais uma vez, vamos fazer agora a escala de Dó sustenido, apertando o botão agora. Sempre apertado o botão. Vamos lá? Fazendo a mesma escala, começando no orifício 5. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Então fizemos sem o botão, fizemos com o botão e agora a gente vai alternar, soprando sem o botão, soprando com o botão. Ou seja, a gente vai fazer agora uma escala cromática, uma escala com todas as notas. Todas esses exercícios a gente está fazendo com o mesmo metrônomo, né? Vocês estão ouvindo aí? Então ele está com 70 batimentos por minuto, 70 BPMs, tá? Então como é que vai ser agora? A gente vai começar no 4, né, onde tem a nota Dó, aliás, no orifício 5, onde tem a nota Dó. O orifício 4 também tem a nota Dó, né? Mas a gente vai começar no 5, para ficar certinho. 5, 6, 7 e 8, nesses 4 orifícios, tá? Então, a gente vai fazer uma nota de cada vez, lembrando que a nota Dó, a gente vai fazer a nota Dó e a nota Dó com a chave, Ré, Ré com a chave. Então, todos os orifícios a gente vai fazer sem a chave e com a chave, a mesma sequência, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Bem, nesse exercício a gente só foi, né? A gente fez só a escala ascendente. A gente fez Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá sustenido e assim por diante. E aí teve um trecho que eu tenho certeza que a grande maioria teve uma dificuldade, que foi exatamente do Lá para o Si. Então a gente aspirou 4 tempos, mais 4, 8, mais 8, 16 tempos. Então foi uma pegadinha, né? Então vocês vão fazer em casa, tá? Eu vou desligar aqui o metrônomo. Então vocês vão fazer em casa um pouco mais curto esse tempo. Para quando eu chegar no encontro de Lá com Si, não demore muito, porque eu tenho certeza que a gente no começo tem essa dificuldade, a gente puxa mais ar do que o necessário e a gente fica cheio de ar.
Então, realmente foi uma pegadinha aí esse exercício para que a gente lembre dessa passagem. Tá? Então, é muito importante a gente lembrar dessa passagem, principalmente quando a gente está iniciando o estudo da gaita. Porque realmente a gente, na sequência, sopra, aspira no 5, sopra, aspira no 6, sopra, aspira no 7 e aspira primeiro, depois sopra no 8. Então, entre o 7 e o 8 aí aspirado, a gente pode ficar cheio de ar, né? Então a gente precisa aprender a respirar, principalmente nessa passagem aí, ok? E é isso, gente. Finalizamos mais uma videoaula. Na aula de hoje falamos sobre a gaita cromática, essa gaita incrível que eu admiro muito. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro, desvendando aí essa gaita cromática, esse realejo diferente, super especial. E na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, a gente vai tocar a nossa primeira música. E eu escolhi uma música muito bacana, linda, pode parecer repetitiva, mas é uma das músicas mais gravadas, mais interpretadas. E ela é aliada às nossas aulas, por quê? Porque ela é uma forma simples de entregar aí para vocês as primeiras notas. Então nós utilizamos aí 5 notas apenas dessa primeira parte da música, tá? Da nota Dó até a nota Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Essas 5 notinhas a gente consegue fazer essa música, a Asa Branca, não é? Então, a nossa próxima aula a gente vai tocar essa música, iniciar essa transformação, tá? Do sopro em som através da gaita. Então, até a próxima, se Deus quiser.